Estamos no período de atualização do Plano Municipal de Educação e também do Plano Nacional de Educação. Dia 5 de maio, Caxias do Sul vai sediar a terceira Conferência Municipal de Educação. Esses assuntos ligados à educação são justamente os assuntos que vão estar nesta conferência. E para a gente ampliar um pouquinho nosso conhecimento sobre o conteúdo dos planos, nós, da Roda de Saberes, convidamos 3 integrantes do Fórum Municipal de Educação. Estão com a gente Márcia Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Educação e coordenadora do Fórum Municipal de Educação, o professor Hudson Adriano Rossato da Luz, mestrando em Educação e coordenador da Uniaselv, e a Fernanda Magalhães Stalivieri, que é mestra em Ciência Animal e professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, também de um curso dessa universidade. Sejam todos bem-vindos. E Márcia, para quem está em casa, explica para a gente o que há dentro dos planos, tanto nacional quanto municipal de educação. Bem, primeiro agradecer o convite para estar aqui no Roda de Saberes e falando desse tema tão importante que é a educação, que é a possibilidade que a gente tem de transformar a vida das pessoas. O Plano Municipal de Educação e o Plano Nacional de Educação, assim como o Plano Estadual também, tem 20 metas. Nós temos metas que tratam sobre a educação infantil, sobre o ensino fundamental, sobre o ensino médio, ênfase com a alfabetização, educação em tempo integral, educação superior, formação e valorização profissional, assim como gestão democrática e também sobre financiamento. Então, a gente tem um desdobramento de todas as etapas da educação, seja da educação básica ou superior, seus níveis e modalidades, e também as condições para que essa educação formal possa ser oferecida. Para discutir essas metas que foram aprovadas numa lei, essa lei era um projeto que foi com a participação da comunidade, elaborado com a participação da comunidade. Então, no caso do nosso Plano Municipal de Caxias, que foi aprovado na Casa Legislativa em 2015, sancionado então pelo prefeito à época, nós estamos num período então de revisão, de monitoramento deste plano para verificar o que nós já conseguimos alcançar, o que ainda falta alcançar, por que nós não conseguimos mudar algumas situações de cada uma dessas metas ou efetivar algumas das estratégias. Professor Hudson, o senhor acompanhou a constituição do Plano Municipal de Educação, conseguiu acompanhar, ou você só agora está participando efetivamente, se envolvendo nessa atualização? Uma boa tarde, Vânia. Na verdade, eu já participo de todo o movimento do Plano Municipal, né, desde o ano de 2012, né, na verdade antes, quando nós fizemos um primeiro documento aqui em Caxias do Sul, o primeiro Plano Municipal. Então, na verdade, naquele momento, o Fórum de Educação, ele ficou à frente, na verdade, né, do movimento nacional, né? O Plano Nacional ele foi efetivado, ele foi, na verdade, aprovado somente em 2014, e nós, desde 2012, já tínhamos um primeiro documento, um primeiro plano municipal. Ele seguiu o mesmo padrão do plano que agora a gente está revisitando, né? Então ele teve a participação da comunidade, ele teve a conferência, ele teve a plenária, e a partir dali foi sancionado o primeiro documento. Esse documento foi em 2015, então ele foi atualizado, porque como o Plano Nacional foi aprovado em 2014, a partir daí os municípios tinham um ano para ou fazer os seus planos, ou aqueles que tinham, fazer a atualização do seu plano. Então, em 2015, novamente, tivemos, né, ouvimos a comunidade teve a participação e foi aprovado um novo documento que ele vigora até 2024. E esse, então, é o primeiro momento, então, de fazermos uma primeira avaliação do documento, né? Então, como a professora Márcia falou, né, a ideia é que a gente possa ver o que nós, em 2015, prevíamos, que nós queríamos para a educação em todo o território aqui de Caxias do Sul, e ver o que a gente alcançou, o que falta alcançar e o que precisa ser feito para alcançar esses objetivos. Hudson, eu lembro que uma grande discussão na elaboração do Plano Nacional ficou em torno do orçamento destinado à educação. Teve uma grande mobilização do país inteiro em torno disso. Se eu não me engano, era 10% do orçamento nacional para a educação, tinha um valor, né? Isso está sendo realidade ou não? Na verdade, o que a gente vê é que
a realidade ela está bem na contramão daquilo que se previa, né? Então, em vez de nós termos um aumento, né, do financiamento para a educação, a gente está tendo uma diminuição. E isso na verdade tem vários entraves, né? Então, tem a meta que fala do financiamento, que ele vai falar do custo aluno-qualidade, por exemplo. Né? Então, lá quando se fez o primeiro documento, né, o do Plano Nacional em 2014, esse tinha uma ideia, nós precisávamos ter uma ideia de um custo aluno qualidade inicial, né? Então, quanto se precisaria para que esse aluno pudesse estudar, pudesse ter plenas condições, para a partir dali a gente ter a ideia de o custo aluno qualidade, né? Que seria o CAQI e o CAC, né? E até hoje nós não temos isso definido ainda. Não tem essa mensuração. Não, ainda não tem essa mensuração. E isso implica em quê? Isso implica na questão de material, na questão de estrutura, na questão de formação de professores, na questão de valorização de professores. Então, na verdade, o financiamento ele vai afetar diretamente todas as metas. Porque não é simplesmente o custo que o aluno vai ter com material, o custo que vai ter com alimentação. Nesse custo aluno também entraria o custo professor, o custo com qualificação do professor, capacitação. Isso, justamente. Ele vai entrar, né, todo o custo, tudo aquilo que é gasto com a educação. Né? Então, é o quê? É prédio, é alimentação, é material, é formação, é pessoal administrativo, é material de limpeza, porque, na verdade, tudo isso precisa, né, para o andamento da escola. Professora Fernanda, e o ensino superior nessa história toda? Bom, obrigada pelo convite. O ensino superior, ele, como a Márcia e o Hudson já falaram e tal, o ensino superior ele acaba sendo atrelado a tudo isso, na verdade, porque ele vai ser uma das peças fundamentais que vai ser a formação de professores, principalmente nas etapas, né, de formação inicial de professores da área da educação básica. Então, a gente tem a necessidade de financiamento. Esse custo aluno qualidade que a gente estava comentando agora, ele está diretamente relacionado também porque ele envolve a formação de professores. E a formação de professores, ela faz parte, então, da demanda do ensino superior. Então, o plano, ele traz algumas metas para o ensino superior e procura interligar da forma como cada município tem as suas demandas em relação à educação e como a formação de professores no ensino superior deve seguir as suas diretrizes. Então, o ensino superior ele está fortemente atrelado e depende muito do custo que esse aluno vai ter e do quanto de verba é dispensado para realmente se ter essa qualidade no ensino e propiciar, então, que a gente consiga atingir as metas do plano. Então, a educação superior, ela aparece como fim, né, as metas 12, 13 e 14, mas ela, na verdade, ela está interligada a todas as outras, porque muitas delas vão depender da formação de professores que o ensino superior tem que suprir para conseguir atingir as metas anteriores. E é uma formação permanente, não mais situada só por um período, Fernanda. Exatamente. O plano, então, ele vai nos dizer o seguinte, que a formação de professores ela precisa ser não só a formação pedagógica na parte de ensino, mas o ensino superior ele tem que trabalhar a parte de ensino, pesquisa e extensão. Porque nós precisamos saber, pela pesquisa, o que a demanda do ensino. Pela extensão, devolver à comunidade em ações que podem, além da sala de aula ou além do ensino normal, digamos assim, que está sendo... O que a gente pode, ainda além disso, devolver como forma de ação de extensão? O que a gente pode agregar, o que a universidade pode devolver à comunidade? E no ensino, essa formação tanto em nível de graduação como em nível de pós-graduação. Alguns pontos que se coloca bastante no plano é a formação e pós-graduação lato e stricto sensu. Lato sensu seriam as especializações e stricto sensu mestrado e doutorado. Que, na verdade, os mestrados e doutorados no município em Caxias é o que a gente tem. A gente tem os cursos, a gente tem demanda, mas a gente muitas vezes não tem a possibilidade do acesso desses professores com garantias para esses professores permanecerem na rede de ensino e conseguirem fazer a sua continuidade, a sua formação continuada. E essa formação continuada é que vai dar o diferencial para a qualidade do ensino que ele vai conseguir em sala de aula. E tem que estar neste custo aluno. E tem que estar neste custo aluno.
Estamos conversando hoje aqui na Roda de Saberes sobre a atualização do Plano Municipal de Educação e do Plano Nacional de Educação. Você fique com a gente, não sai daí, porque depois tem mais bate-papo. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Estamos com a Roda de Saberes hoje conversando sobre Plano Municipal de Educação e Plano Nacional de Educação, sobre a atualização desses dois documentos que são norteadores do ensino e da aprendizagem também aqui na nossa cidade e no nosso país. Com a gente hoje a professora Márcia Carvalho, que é presidente do Conselho Municipal da Educação e também coordenadora do Fórum Municipal de Educação, o professor Hudson Adriano Rossato da Luz, que é mestrando em Educação, integrante do Fórum Municipal de Educação e coordenador da Uniaselv. Também com a gente novamente no Roda de Saberes, a professora Fernanda Magalhães Stalivieri, que é mestra em Ciência Animal e professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde coordena também um curso. Márcia, eu estava conversando, a Fernanda estava nos trazendo aqui os 3 eixos do ensino superior, que é, então, ensino, pesquisa e extensão. Antes eu quero que a Fernanda conclua um pouquinho o braço da extensão, me fale um pouquinho mais, e depois eu quero que você também me diga como está hoje o nosso ensino. Fernanda, na extensão, como os 2 planos, municipal e nacional, observa a extensão? Bom, as atividades de extensão, elas estão dentro do plano, elas já estão correlacionadas ao ensino e à pesquisa. Eu não tenho metas específicas, porque essas atividades andam agrupadas, elas sempre andam de forma cíclica, né, entre si, porque a pesquisa fomenta determinada estrutura ou pesquisa, determinado assunto, a extensão faz a prática disso, e o ensino vai, então, dar a base metodológica e toda a parte pedagógica para a gente conseguir fazer isso. Fernanda, para quem está em casa, a extensão é o braço da universidade com a comunidade, o braço da faculdade com a comunidade. Exatamente. Então, assim, a universidade, ela na verdade, ela produz conhecimento, agrega conhecimento e devolve esse conhecimento. A extensão é uma forma do acadêmico conseguir se colocar ou conseguir interagir com o seu ambiente de trabalho. A extensão, na parte dos cursos, aí nós temos alguns cursos de bacharelado e licenciatura, diferencia um pouco, mas a gente tem a extensão como a prática, na verdade, do que ele está, na verdade, conhecendo dentro da sua profissão. Márcia, o aluno, um professor que precisa se qualificar, precisa manter essas atividades de extensão, pesquisador que também precisa fazê-las, mas também precisa dar aula, precisa manter o seu sustento cotidiano. Os planos, eles observam isso tudo? Na verdade, os nossos planos e o Plano Nacional, que é o nosso foco principal de estar em consonância, tem essas previsões. Na verdade, eu brinco que é um quebra-cabeças com muitas peças distribuídas e que a montagem desse quebra-cabeça exige um esforço de todos e de cada um, né? De gestores, de professores, de pais, de estudantes, da comunidade como um todo. E a gente está exercitando na avaliação de um plano um pouco essa montagem desse quebra-cabeça, onde cada um precisa entender o seu papel e de que forma vai contribuir da melhor forma, né? Para que a gente efetive o objetivo maior, que é oportunizar a educação de qualidade para todos e para cada um, garantir o direito de aprender de todos. Então, a formação, por exemplo, inicial dos professores, que são consideradas lá na meta 15 do Plano Nacional e do nosso Plano Municipal, prevê que todos os professores tenham que ter licenciatura na sua área de atuação. Então, a educação superior vai atender, digamos assim, essa demanda também por meio da oferta de cursos
curso de licenciatura, dando conta da realidade atual das escolas, porque os nossos professores precisam ter formação inicial para os alunos reais e não para os alunos ideais, onde a gente pensa que todo mundo tem facilidade de aprender, todo mundo tem tranquilidade de participação, que as famílias têm disponibilidade de tempo, né, e entendimento dos processos educativos, e que isso seria o ideal. Não, a nossa realidade ela é um pouco diferenciada. Nós temos famílias que são atuantes, que são participantes, sim, mas nós temos famílias que têm dificuldade, inclusive, de acessar o seu direito à educação, de ter educação para as crianças na idade de creche, que é de 0 a 3 anos, para acessar para a escola, que é de 4 e 5, e que todos deveriam já estar matriculados atendendo. E aí, quando a gente fala dessa montagem desse quebra-cabeça, onde a gente tem que ter diferentes olhares, porque nós precisamos garantir que todos aprendam, acessem a escola, permaneçam na escola e aprendam, atinjam o seu objetivo, tanto da educação infantil, que é o desenvolvimento pleno da criança em todas as suas dimensões, assim como no ensino fundamental, que tem objetivos bastante objetivos e claros, no sentido de temos que ter pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Temos que, enquanto sujeitos, nos localizarmos no tempo e no espaço e nos situarmos ao longo desse tempo e desse espaço, como foi a organização da sociedade. Precisamos construir atitudes, valores e ter o conhecimento da convivência familiar e comunitária. Isso tudo exige a participação, obviamente, de professores com formação inicial e formação continuada, mas nós também precisamos entender que sujeitos são esses, em que lugares eles estão, como é que se faz, como é que a criança aprende, como é que se dão as relações naquele local onde a escola está inserida, porque hoje a gente sabe que as nossas relações humanas são bastante complexas. A gente tem problemas de relacionamento, a gente tem a violência, a gente tem uma série de fatores que interferem, porque cotidianamente o que eu costumo dizer educação é todos os dias, no mínimo 4 horas por dia. Quando nós ficamos doentes, nós procuramos a área da saúde naqueles momentos. Na assistência social, da mesma forma, né? Porque são áreas que trabalham com gente. Mas a educação é um pouco diferente, porque a educação são todos os dias, no mínimo 200 dias no ano e no mínimo 4 horas por dia. Então, a escola acaba sendo o lugar que ecoa toda a situação da comunidade e da sociedade. E os professores, os profissionais, sejam eles professores, funcionários, enfim, servidores, precisam estar qualificados para lidar com esses conflitos, com essas diferenças e alcançar o objetivo do ensino, que é garantir a aprendizagem de todos e de cada um. Aprendizagem de qualidade, que nós possamos ter crianças concluindo a etapa da educação infantil, o ensino fundamental e agora o ensino médio, que também é obrigatório desde 2016, que todos os nossos jovens, especialmente de 15 a 17 anos, estejam no ensino médio concluindo, e mesmo as pessoas que têm mais do que 18 anos e não concluíram nem o fundamental e o médio possam retornar aos estudos para ter a conclusão da educação básica. Então, pelo que a Márcia está dizendo, educação realmente envolve todos os agentes da sociedade, família, Estado, instituições privadas, instituições públicas. E nós aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul temos vários projetos que têm como foco a formação para a cidadania, a formação para a democracia. Um deles são as visitas guiadas. A gente tem visitas guiadas aqui no Parlamento, em que os participantes podem conhecer o funcionamento da Câmara e também conhecer vereadores, conhecer o trabalho dos servidores. A matéria que a gente traz hoje é sobre uma experiência assim. Recebemos alunos da Escola Municipal Giuseppe Garibaldi e a gente também recebeu alunos do projeto Pescar Consolação. Vamos conferir um pouquinho dessa reportagem? Conhecer os espaços públicos ajuda a compreender o papel das instituições, principalmente dos 3 poderes. Na Câmara Municipal de Caxias do Sul, existe um programa de visitas guiadas que conduz grupos de estudantes e de outros segmentos pelos diferentes setores do Legislativo Municipal. Também coloca os visitantes em contato com os parlamentares e funcionários das distintas áreas da casa. Cabe às relações públicas da instituição guiar os grupos ao longo do percurso. Vânia, a gente então recebe os alunos, a comunidade, enfim, o grupo que agendou com a gente anteriormente, né? Nós iniciamos pelo plenário, pelo coração da casa. Logo após, a gente vai na sala da presidência, onde a gente consegue perceber e visualizar toda a linha do tempo
as 11 sedes que a Câmara ocupou nesses longos 126 anos. Na sala da presidência, sala de reuniões, onde tem as galerias de prefeito, de vereadoras e dos presidentes da Câmara. Logo após, nós vamos para os outros pisos, então o primeiro, o segundo e o terceiro andar. O terceiro e o segundo são gabinetes e bancadas, então nós entramos, visitamos os gabinetes. Caso algum vereador tenha possibilidade, nos recebe, conta um pouquinho da sua rotina, das suas atividades como parlamentar. Depois nós explicamos também como funciona o funcionamento da casa, os setores, né, a parte administrativa. A gente explica o porquê dos nossos belos parreirais, né, o nosso xodó aqui da Câmara. Depois nós descemos no último piso, nós visitamos o espaço cultural, onde a gente recebe exposições, e também o Centro de Memória. É uma satisfação e um orgulho muito grande a gente poder contar um pouquinho da história de Caxias para as pessoas que vêm nos visitar. Então, as visitas guiadas, elas são agendadas através das escolas. Elas procuram a gente e vê um dia possível para elas virem até aqui, pode ser de manhã e de tarde, em horário de expediente. Então, a gente recebe as escolas, mostra um pouquinho do trabalho do vereador, sempre um vereador acompanha, explica o trabalho dele, as funções deles, explica o trabalho dos vereadores, e a gente mostra toda a estrutura da casa, né, que ela é aberta ao público. Então, a gente mostra todo o espaço que nós temos aqui, que é a Casa do Povo. E quem explica sobre as atribuições e a história do parlamento são os vereadores, as assessorias e a equipe do Centro de Memória. Recentemente, 4 turmas do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Giuseppe Garibaldi, localizada no bairro Cristo Redentor, participaram das visitas guiadas dentro da 16ª Semana Nacional de Museus. O Centro de Memória foi o interlocutor da ação no âmbito do parlamento. Está sendo bem bom, por causa que a gente já conhece um pouco da história de Caxias, todos os vereadores que passaram por aqui e tudo. E agora tu tá vendo na prática como é que funciona essa estrutura. Tu esperava que era isso, que era assim? O que tu imaginava e o que tu tá vendo? Não, eu pensei que fosse tipo que nem nos filmes, que, tipo uma cadeira, daí tem todo mundo lá falando com o outro sobre o que está acontecendo na cidade. E o que tu encontrou aqui de interessante? Em tudo. Achei bem legal tudo aqui. Eu achei bem legal quando a gente entrou, a parte que eles estavam falando lá. A parte dos parreirais? É, essa parte. Que esse passeio aproxima os estudantes da política, né? E também mostra que os políticos são pessoas que estudaram, que vivem, né, a sua vida, que tem família, que eles não são diferentes deles. Então, eu acho que isso é uma forma deles começarem a entender o quanto eles fazem parte dessa questão histórica, né, de participação na comunidade, essa questão de cidadania. Então, eu acho que é bem interessante esse passeio guiado, né? Tem o projeto que eles vão participar, que é o Vereador por um Dia. Então, fazer essa visita, já tu se colocar no lugar, né, tu pensar, até quando eles desceram ali no plenário, que hoje eles foram para o plenário. Também passaram pela Câmara nas visitas guiadas deste ano alunos do projeto Pescar. Muitos vieram pela primeira vez ao Legislativo. Os estudantes são estimulados pelos educadores a entenderem melhor o funcionamento das instituições públicas. Inicialmente, para saber qual é o papel da Câmara de Vereadores, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente criticar o trabalho do que a gente não conhece. E a partir do momento que você conhece, você tem uma propriedade para, sim, contribuir e não só a crítica pela crítica, né? Então, o objetivo é sempre construir. E a garotada gosta de conhecer esses novos espaços? Sim, porque na verdade, como eles já têm uma ideia que vem de outras pessoas, porque como tu não conhece, tu pega a ideia dos outros, né? Então, a partir do momento que tu passa a conhecer o trabalho, tu pode falar com propriedade, e isso faz com que eles pensem diferente também. E que vocês vêm aqui ajuda nesse sentido? Com certeza, porque tu conhece algo, primeiro, que muitas vezes eles não sabem nem onde fica a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Não sabem para que serve, não sabem qual é o papel dos vereadores, quais são os vereadores. A partir do momento que tu passa a ter o conhecimento, tu pode interagir com a tua própria cidade e comunidade. Sendo uma experiência muito boa, a gente conheceu um pouco mais da história de Caxias ali com o Eduardo, e sendo uma experiência bastante interessante. Você já conhecia a Câmara? Não conhecia a Câmara ainda. Foi bom a gente ter vindo participar hoje dessa visita.
Imaginava que era assim, o prédio que era assim, você chegou aí na sessão, que era o funcionamento da sessão era assim? Tinha essa ideia? Sim, já vi na TV o funcionamento da sessão, mas presenciar é sempre melhor. Eu gostei do espaço aqui de fora também, pela estátua que mostra dos continentes, da ligação, da legislação, que mostra que os continentes estão todos unidos pelas leis, e também do espaço do Centro de Memórias, que é como se fosse um museu. As pessoas recebem muito bem, eles são bem educados, tratam a gente bem, explicam bem. A Cristina, que fica acompanhando a gente, explica bem os lugares. Para agendar visitas guiadas, as escolas ou grupos devem ligar para a área de Relações Públicas da Câmara Caxiense no fone 54 3066 3872 ou enviar e-mail para @camaracaxias.rs.gov.br. Quem preferir, pode marcar direto na sede do Legislativo, na Rua Alfredo Chaves, 1323, bairro Exposição. Acabamos de acompanhar um pouquinho da visitação que os alunos fizeram aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, onde também foram recebidos pela equipe do Centro de Memória, pelo Eduardo Reis, pela Roberta e pelas nossas relações públicas, a Mirella e a Cris. Eles aprenderam, conferiram o funcionamento do Legislativo e também mostraram que esse projeto vale a pena. Esse projeto Visitas Guiadas é mantido pela Câmara Municipal de Caxias do Sul e conta com a sua participação. Você também pode participar. Convida a turma, convida os professores, convida o grupo lá da empresa e vem aqui conhecer mais nosso parlamento. Este bloco da Roda de Saberes chega ao final, mas você continua aí, porque no terceiro e último bloco temos mais conversas sobre o Plano Municipal de Educação e também sobre o Plano Nacional de Educação. Fica aí! Na Semana Nacional dos Museus, as instituições de memória de Caxias do Sul desenvolvem ações para conectar as escolas com os patrimônios da cidade. Você que é professor do ensino público ou particular e deseja sensibilizar seus alunos para a importância da preservação da memória escolar ou comunitária, está convidado. Museus Hiperconectados, 16ª Semana dos Museus, de 14 a 20 de maio. Participe! Voltamos com o terceiro e último bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre a atualização do Plano Municipal de Educação e do Plano Nacional de Educação. E agora, para conversar mais sobre as contribuições que a comunidade já deu para a atualização desses dois planos, eu pergunto para o professor Hudson. Receberam muitas contribuições, professor, e quando é que efetivamente a gente vai conferir tudo isso? Quando acontece a terceira conferência, então, municipal de educação? Então, para a gente poder entender um pouco como foi o processo, né? Em fevereiro a gente teve uma primeira reunião, né, onde foram chamados os diretores das escolas municipais, das escolas estaduais, representantes, toda a comunidade foi no Sindiserve, né, onde foi feita uma apresentação de todo o cronograma, né, que ia acontecer esse ano para a revisitação do plano. Nós tivemos agora no mês de março e a primeira semana de abril, então, no portal da educação da Prefeitura Municipal. Então, os documentos estavam lá, tanto o documento da CONAI, da Conferência Nacional, quanto o nosso plano municipal estavam lá e estava aberto, então, para as contribuições. Tá? Nós tivemos cerca de 3.600 contribuições no plano municipal e cerca de 2.000 contribuições no documento da CONAI, tá? da Conferência Nacional. Tá? O número foi bastante significativo, né? Pensando principalmente, né, até a gente conversava com a professora Márcia antes, que o maior número de contribuições foram de grupos. Então, um grupo de professores lá da escola, ele fez a discussão e fez a contribuição. Então, foi uma contribuição, mas foi no nome daquele grupo. Então, aquele grupo poderá ter 20, 30 professores. Então, o alcance foi muito grande. Então, toda a comunidade, né, foi convidada, né, a fazer essas contribuições. Nós estamos fazendo o trabalho de sistematização essa semana e na próxima.
e a gente vai estar até ali pelo 22, se não me engano, Márcia, 23, né, 23 de abril, nós vamos estar disponibilizando então o documento, né, com as contribuições para que as instituições todas possam ver como ficou, né, todas as contribuições que vieram e possam fazer também as inscrições dos delegados. Tá? Esse também, então, na verdade, o momento importante agora são as inscrições dos delegados. Quem pode se inscrever? Nós temos 400 vagas, com representantes, então, da educação básica, que é o maior grupo, né? Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, mas também da educação superior, de sindicatos, de outras instituições, educação profissional, de ONGs. Então, todas as instituições poderão indicar os seus delegados para participar. Como que acontece essa indicação? Essa indicação ela tem que ser via a inscrição também no portal da educação. Vai estar aberto lá, vai ser feita a inscrição. Feita a inscrição, né, nós vamos ter então a conferência propriamente dita, ela vai ser no dia 5 de maio na Faculdade Murialdo. Então vai ser um sábado, o dia todo, onde a gente vai fazer por salas temáticas, né, o estudo então das contribuições que vieram e depois uma plenária para aprovação do documento final, tanto da CONAI, né, da Conferência Nacional, que vai ser reportada então para o Fórum Estadual de Educação, como também do nosso plano municipal, que depois ele então vai para o executivo, né, para que o executivo faça todo o trâmite legal de enviar para o legislativo, enfim, até se tornar nova lei. E quem pode, então, só delegados podem participar da conferência? Não pode a comunidade em geral? Na verdade, nesse momento, serão os delegados. Tá? Então, as instituições, né, elas poderão indicar os seus delegados, então, e todas as instituições. Então, na verdade, não só as instituições de ensino. Então, os sindicatos podem indicar, outras instituições, associação de moradores, igrejas, clubes. Então, na verdade, todas as instituições, se quiserem, poderão fazer suas indicações, né, até a gente estar dentro do limite, né, de 400 integrantes, para poder ir lá e poder fazer a discussão e a votação, então, das contribuições. Só retoma o prazo para essas inscrições? Vão até quando? É de 20 a 30 de abril. E importante esclarecer a comunidade, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas então a gente não pode participar. Toda a comunidade pode participar. E o período de participação maior era para ler os documentos e fazer as suas contribuições. Esse período ficou aberto do dia 1º de março até o dia 8 de abril, via portal. Então, todo mundo poderia acessar, mesmo quem não tem computador em casa, quem não tinha acesso à internet, poderia procurar uma escola, um conselho, né, enfim, uma instituição de ensino da educação básica ou superior, procurar o próprio conselho municipal, as instituições que são parceiras, porque quem coordena esse processo todo é o Fórum Municipal de Educação. O Fórum Municipal de Educação é uma instância de participação. Ele não é um lugar, ele não é uma pessoa, né? Então, o próprio nome já diz, fórum. É um lugar de debate, é uma instância de debate permanente da educação no território. E de tempos em tempos a gente tem a tarefa de coordenar a conferência. Quem é o Fórum Municipal de Educação de Caxias do Sul? Ele foi instituído por decreto em 2013. Então, o decreto 16.448 institui o Fórum Municipal de Educação. Diz para que ele serve e quem compõe. São 33 representações. Fernanda, como você observou o envolvimento comunitário nesse período? Como você observa o envolvimento da sociedade desde a construção dos planos até as suas respectivas atualizações que vão acontecendo periodicamente? Como você observa? Está contente? Bom, a participação, nós no fórum comentamos que ela vem aumentando. Né? Ela tem o conhecimento, na verdade, apropriar-se do que é a conferência, do que é o Fórum Municipal, do que são os conselhos de uma forma geral. Isso, ao longo desses, são 5 anos praticamente que a gente está nessa caminhada, né? Então, a participação vem aumentando. A gente sempre esperou que fosse uma participação bem acentuada, né? Sempre teve muita contribuição. A parte da educação, ela já tem esse viés, né, de conseguir mobilizar-se e ser mobilizada ou mobilizar outrem.
E essa mobilização faz com que a gente tenha uma participação bastante efetiva, mas temos visto que tem crescido bastante. Como a Márcia ressaltou, o Conselho, o Conselho Tutelar agora tem participado muito mais efetivamente nessa parte agora da CONAI, da revisão do fórum e da revisão das metas, quando a gente teve ano passado, a gente viu uma participação e viu que isso está melhorando. Então, a tendência que a gente verifica e dentro dos relatos que a gente tem dentro do fórum mesmo, dos participantes do fórum, é que essa apropriação e entender qual é o papel do fórum dentro da sociedade, dentro da comunidade e quais são as devoluções que esse fórum traz para essa comunidade está sendo bem, bem importante. Então, as pessoas estão questionando mais e estão querendo interagir e entender o que é o fórum e participando mais. Isso a gente tem visto bastante. Fernanda, qual a contribuição que tu deste para a atualização do plano, ou teu grupo, enfim, que tu deste para o plano e que tu sentiu que há uma necessidade mesmo de mudança? Bom, na verdade, a gente tem feito um trabalho dentro das instituições, o Hudson já participa, a gente está, até quando foi o primeiro plano, lá em 2015, a gente participou organizando as metas e depois agora na avaliação, vendo o que tinha sido consolidado ou não. Então, na verdade, o que a gente mais bate, o que a gente contribui mesmo deste papel de formação continuada e dar suporte à formação de docentes, de recursos humanos, tanto na área, não só na área da pedagogia, da educação, da licenciatura, mas em outras áreas, psicologia, áreas de odontologia, outras áreas que o ensino superior vai indiretamente atuar na educação. Isso vem sempre, essa formação continuada e essa possibilidade de aumento de ofertas de cursos de pós-graduação fornecidos, supridos pelo ensino superior, são contribuições que a gente tem dado e batido muito nessa tecla. Que essas metas devem continuar e que muitas vezes, algumas das coisas que a gente até colocou foi essa revisão de como está sendo feito e quanto o número de doutores, o número de mestres vem aumentando, o número de pós-graduações, o número de cursos diferenciados de pós-graduação, de especialização que são necessários no município, a gente está batendo que essa revisão tem que ser anual, que isso tem que ser periódico, que isso tem que ser intimamente relacionado com a comunidade, intimamente relacionado com a necessidade que o ensino no município, no estado, mas neste município de Caxias do Sul, tanto na instância municipal, estadual e até mesmo federal, ela tem que ter uma formação continuada de acordo também com as demandas do município e a nível estadual. É dinâmico, é muito dinâmico, não para nunca. E como não para nunca, a Câmara também não para, a gente tem no quadro Anote Aí informações sobre 2 programas aqui que o Legislativo promove todo ano, anualmente, que é o Vereador por um Dia e o Jovem Parlamentar. A gente informa, então, que as inscrições agora neste mês seguem abertas as inscrições para os 2 programas. Quem quer ter informações sobre esses 2 programas tem que pode ligar para o 3066-3906 e falar com a Escola do Legislativo, que é o braço que promove e apoia esses 2 programas neste ano, e é também a Escola do Legislativo que viabiliza a Roda de Saberes, faz então essas discussões sobre educação. Então anote aí 3066-3906, ou também pode mandar um pedido de informações pelo escola do legislativo @camaracaxias.rs.gov.br. O Vereador por um Dia é um projeto voltado aos estudantes do ensino fundamental e ele proporciona uma jornada, ele proporciona a experiência de ser vereador por um dia, como o nome já diz. Então as crianças vêm aqui, defendem seus projetos, vão ao plenário, falam para o público. E o Jovem Parlamentar, e aqui então eu faço um grande convite às universidades, às faculdades, aos institutos para que estimulem seus alunos a participarem desse projeto. A proposta é muito semelhante do Vereador por um Dia. Os jovens
podem vir aqui conhecer a Câmara, construir uma proposta para a sociedade e depois colocá-la em avaliação para todo o plenário numa jornada parlamentar. Para esses 2 projetos, então, você pode ligar para pedir informações para o 3066-3906. Essa é a dica do Anote Aí. E eu pergunto agora para a Márcia, se a sociedade, se a comunidade quer ter mais informações sobre o Fórum Municipal de Educação, sobre o Conselho Municipal de Educação, para qual telefone, para qual e-mail, para qual contato elas então podem mandar suas sugestões, suas perguntas, suas dúvidas? Sempre que a temática educação, no sentido mais amplo, estiver em pauta, o Fórum Municipal de Educação é a instância de discussão, de debates, enfim, sobre a política educacional no território, seja da educação básica, seja da educação superior, seja no público ou seja no privado. E o contato do Fórum, a gente tem um e-mail, que é FME, né, Fórum Municipal de Educação, então as iniciais, fme@caxias.rs.gov.br. O telefone é o mesmo do Conselho Municipal de Educação, porém o Conselho Municipal de Educação tem uma situação um pouco mais restrita, ou seja, o Conselho Municipal de Educação é o órgão normativo do sistema municipal. Então ele cria as normas, né, ele delibera sobre o funcionamento das escolas exclusivamente de educação infantil, que a gente popularmente chama das escolinhas, né, de educação infantil, e a rede municipal, então as escolas municipais. Então o Conselho Municipal atua de forma restrita para esses 2 grupos de escolas. Então a Secretaria Municipal de Educação faz parte do sistema municipal como o órgão executivo do sistema. O Conselho Municipal é o órgão normativo, então faz a legislação, digamos assim, para o funcionamento dessas escolas, e as escolas que efetivamente a gente atende, então, são as escolas de educação infantil exclusivamente, né? Então, escola de educação infantil, sempre que for só educação infantil, é conosco, ou as escolas municipais. E o nosso telefone é o 3214-6374. E o e-mail do Conselho Municipal de Educação também são as iniciais do Conselho, então, cme@caxias.rs.gov.br. E a sede do Conselho Municipal, já que o Fórum não tem sede, nós nos reunimos às vezes na Câmara, às vezes na Secretaria Municipal, às vezes na própria Casa da Cidadania, às vezes nas universidades, enfim, a gente é itinerante, né, porque não tem uma sede, mas o Conselho Municipal tem uma sede, que fica na Casa da Cidadania, que é na Visconde de Pelotas 449, no mesmo prédio do Procon, que é bastante conhecido. Então lá temos vários conselhos, por isso Casa da Cidadania, e o Conselho Municipal de Educação tem a sua sede lá, e nós também damos as informações com os servidores do próprio Conselho Municipal sobre o Fórum. E aqui quero deixar então registrado e reafirmar que a nossa 3ª Conferência Municipal de Educação acontece no dia 5 de maio, das 8 da manhã às 17 horas, nas dependências da Faculdade Murialdo, que fica na Marquês do Herval, e aí nós vamos estar utilizando esse espaço físico para que nós possamos reunir 450 delegados, porque 50 delegados são do Fórum Municipal de Educação, que são delegados natos, e 400 delegados indicados. Mas se você tiver interesse de acompanhar esse dia, pode participar como observador. Pode chegar lá na Faculdade Murialdo, então no dia 5 de maio, às 8 da manhã, fazer o seu credenciamento como observador. Obviamente limitado ao número de vagas que a gente tem a capacidade, tanto do teatro quanto das salas que vão sediar as plenárias temáticas. A comunidade fica convidada, então, e a gente encerra com esse convite à Roda de Saberes de hoje. Nós tivemos, então, a participação da Márcia Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Educação, coordenadora do Fórum Municipal de Educação, o Hudson Adriano Rossato da Luz, mestrando em Educação, também integrante do Fórum Municipal de Educação e coordenador da UniaSelf. E a professora Fernanda Magalhães Stalivieri, mestra em Ciência Animal e professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Essas pessoas aqui são estudiosas do campo da educação e, pelo que vocês perceberam, estão muito abertas também a sempre colher informações, a debater, a orientar sobre este assunto. E nós aqui da Roda de Saberes estamos também abertos a receber suas sugestões, contribuições, críticas, para ajudar a constituir, então, o programa. Se você quer me mandar sugestões, pode mandar um e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Pode, então, falar comigo, endereçar para a Vânia, que eu vou acolher lá essas sugestões
informações com muito carinho. Assim como eu também agradeço a sua participação, que acompanhou conosco mais esta roda de saberes sobre o Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa.